Hoje é dia de São Valentim, ele é o patrono do amor. No mundo todo é uma data em que os namorados aí se declaram. Mas aqui no Brasil não é tão comemorado, não. É mais na Europa. Mais na Europa, Estados Unidos também é bem forte. Inclusive hoje, a gente vai acompanhar daqui a pouco, o Papa Francisco está num encontro no Vaticano, disse, com 20 mil noivos. Imagina o que é isso? Eles estão se preparando para o casamento, 20 mil noivos. Então eles estão tendo já um encontro com o Papa, a gente vai acompanhar daqui a pouquinho. Porque o Papa tem estimulado que as pessoas se preparem melhor para o casamento. Que é algo muito sério, né? E tem um tema até mais ou menos isso, que é um sim para a vida toda, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. O Manhã Viva hoje está romântico. Estamos aí com esse casal lindo, aí, a Fátima Souza, esposa dela. Por isso a gente procurou dar um clima de romantismo aqui hoje, já que é dia de São Valentim, né? E se fala tanto aí de namoro na Europa e tal. Aqui no Brasil a gente comemora em outra data, mas todo dia é dia de celebrar o amor, né? Todo dia é dia de celebrar o amor mesmo. E aí a gente convidou esse casal. Bom dia, Fátima. Obrigada pela sua participação. Deus te abençoe, viu? Bom dia, Seja muito bem-vinda. Também o esposo aqui com a gente, né? Vamos fazer uma partilha bem gostosa aqui. Conhecer um pouquinho mais desse relacionamento desse casal, né? Que tem a vida aí missionária, viaja pelo país inteiro, mas também tem seu filho, seu dia a dia. Vamos ver como é que o romantismo acontece nisso tudo, né, Rodrigo? É isso aí. Odílio, eu queria aproveitar, eu comentei aí do encontro com o Papa, nós já temos imagens ao vivo. Eu queria pedir pro pessoal mostrar essas imagens pra gente ver como que tá. Olha aí que legal, o clima lá no Vaticano, então, Papa Francisco encontrando com 20 mil noivos disso. Isso eu acho que é inédito, assim, tantos noivos reunidos com o Papa para esse encontro. O encontro ia ser num auditório, mas devido ao número de inscrições, começou a borbulhar a gente se inscrevendo, foi só aumentando. Até esses dias era 9 mil, depois aumentou para 17 e já estávamos falando de mais de 20 mil noivos. Então, eles, nesse momento, eles estão tendo a oportunidade de fazer perguntas ao Papa, imaginou? Olha que interessante. Como se preparar melhor para o casamento, os desafios hoje que o matrimônio cristão enfrenta. E aí o Papa falando com eles. Não sei se tem como a gente ouvir um pouquinho a voz do Papa. Será que tem como a gente ouvir a voz do Papa? Aver paura del per sempre. Come si cura? Si cura giorno per giorno, affidandosi al Signore Gesù, in una vita che diventa un cammino spirituale quotidiano fatto da passi piccoli, passi di crescita comune. Olha aí que legal. Então, o Papa falando, a gente está acompanhando um pouco, mas provavelmente ele está falando sobre o relacionamento aí, que acontece, a gente perdeu o som agora de não estar ouvindo mais. Se tiver como a gente ouvir o som do Papa ainda. Sempre não é só ótimo, ele dizendo que o relacionamento, o matrimônio, esse acontece passo a passo. Ele disse aí, pequenos passos, não passos grandes, mas pequenos passos. E é assim mesmo, né? E que começa já no namoro, né? Começa no namoro. A base de tudo é o namoro, né? E por isso, como é celebrado lá o Dia dos Namorados, certamente esse encontro é para calhar com a data, enfim. Mas para deixar bem claro que o nosso relacionamento matrimonial, ele começa já no namoro. Nesse momento, os casais conversam com o Papa, fazem perguntas para ele, falam do seu testemunho, contam como vivem esse relacionamento. São esperados aí, são mais de 20 mil noivos reunidos. Hoje é dia de São Valentim, então, essa iniciativa é uma iniciativa do Pontifício Conselho para a Família. E o encontro tem como tema a alegria do sim para sempre. O encontro teve que ser transferido para a Praça de São Pedro por causa do número de inscrições. São pessoas de 28 países que vão se casar ainda neste ano. Olha só, então 20 mil noivos, então pelo menos aí 10 mil casamentos ainda esse ano de pessoas cristãs que querem constituir um matrimônio, uma família cristã. O presidente do Pontifício para a Família, Dom Vincenzo Paglia, disse assim que o sucesso da iniciativa eles não imaginavam que ia reunir tanta gente, mas isso mostra que há muitos jovens que estão aí sim seguindo contra a corrente da mentalidade da sociedade. Mostra que esses jovens desejam um amor que dura para sempre, que seja abençoado por Deus, mesmo que o mundo em que vivemos não acredite que os laços duram eternamente. O encontro começou lá na Itália às 11 horas, aqui no Brasil eram 8 horas da manhã.
O Papa chegou agora há pouco ali, lá já são, acho que mais de meio-dia, e esse encontro está seguindo, então nesse momento eles estão falando. Vamos ouvir um pouquinho o que eles estão Una famiglia basata sull'amore reciproco, unico, incondizionato. Già da ora usiamo le parole grazie, scusa, queremos dar as palavras posso, obrigado, come lei, desculpe, Padre Santo, posso. ci ha ricordato. Como o próprio Papa nos recordou, naquele encontro com as famílias, o Papa lembrou 3 palavras-chave, né, Dircilene, da vida familiar, que é com licença, desculpe, obrigado, palavras importantes que a gente não pode esquecer na família, né? Com certeza, são palavras que fazem todo o diferencial, né, Rodrigo? Eu acho que não só esposo, né, e esposa, mas para toda a família e para todos que vivem qualquer tipo de relacionamento, são palavras-chave que nos ajudam com certeza no nosso dia a dia. Isso aí, então a gente vai acompanhar daqui a pouco outras notícias. Para vocês aí, eu quero perguntar já para o casal, a Fátima Souza, esposo dela, essas palavrinhas são importantes na vida de vocês também? Com licença, desculpe, obrigado? Com certeza. Acho que até principalmente o desculpe. Uma vez eu ouvi um padre dizer, e eu achei muito interessante, né, que o casamento não é feito somente do amor, ele é até mais feito do perdão do que do amor. Porque, assim, constantemente a gente tem que estar se perdoando, constantemente a gente tem que estar se compreendendo, porque são 2 pessoas diferentes que vêm de histórias diferentes, de realidades diferentes, e de repente estão morando na mesma casa, depois de um casamento, tudo, e tem que se acostumar um com o costume do outro, e mesmo você namorando muito tempo, você ainda não consegue conhecer tudo que é a pessoa, né? Só morando mesmo, né, com a pessoa depois ali, para você entender, mesmo você conhecer as manias, você conhecer o perfume e o chulé que a gente fala. É bem isso mesmo. Então a gente tem que estar constantemente se amando, se perdoando, se compreendendo. É um desafio, com certeza, e vale a pena, né, se decidir pelo amor, se decidir pelo perdão. Essa preocupação da igreja e do Santo Padre, o Papa, né? O Papa Francisco aí, que coisa bonita. Você já imaginou um encontro desse, né? Que Perfeito. privilégio, né? Olha só, os casais aí se preparando e tendo a oportunidade de estar com o Santo Padre agora fazendo a pergunta, né? Perguntando para ele sobre vida matrimonial, né? Você já imaginou uma coisa dessa? Que coisa maravilhosa que está acontecendo? Eu acredito que é um grande investimento, porque se a gente for analisar a célula máter da sociedade, é a família. É verdade. Então a gente tem que investir primeiramente nos casais, para que eles tenham essa estrutura, para que depois eles possam passar isso para os filhos, assim sucessivamente. Então a gente precisa investir mesmo na formação dos casais, para que eles tenham consciência mesmo do que eles estão assumindo. E essa preocupação que seja um sim para sempre, né, Adriano? Porque esse sim para sempre é construído com o sim de hoje, do agora, desse instante, não é isso? Exatamente. É o que a gente sempre ouve falar, né? Sempre vê que assim, o casamento é um namoro que deu certo, né? Isso. Né? Então, assim, aquele sim que você assume é para a vida toda, né? Então, assim, é uma decisão que tem que ser feita com muita cautela, muito cuidado, né, para se decidir realmente em se casar. Mas uma vez que você assume, você assume. Então é uma decisão, assim como um padre se decide, né, pela ordem, né, quem se decide pelo matrimônio é uma decisão também para sempre, exatamente. E é justamente o tema do encontro que está acontecendo lá no Vaticano. A alegria do sim para sempre. É uma alegria numa sociedade que a gente vive, né, em que as pessoas têm medo de compromissos definitivos. Um rapaz e uma moça se casar e se declarar que eu te aceito para sempre, até que a morte os separe, é algo, como o próprio bispo, presidente do dicastério, falou, é algo que vai contra a correnteza, contra a maré da sociedade hoje, né? É verdade, a gente vivendo numa sociedade de facilidade, tudo tão simples, tudo tão fácil, tudo tão na mão. Então, realmente, os jovens acabam sendo formados, as crianças acabam sendo formadas nesse ambiente de que tudo é muito fácil, tudo é muito simples, tudo é muito passageiro. Se não der certo, não deu, não tem problema. Uns falam, no seu caso, se não der certo, separa, então tudo bem. E as pessoas vêm já com essa mentalidade. Então, a gente tem que investir mesmo, investir na formação, fazer com que os jovens entendam, não tenham medo de dar esse sim definitivo.
E aí se fala muito em romantismo, né? Eu acho, é tão bonita a palavra, mas hoje em dia parece que é uma coisa assim do passado, ultrapassada, né? Ah, isso é coisa do lado dos nossos avós, enfim. Mas não é verdade, né? Esse romantismo, o que é um romantismo, né? É justamente isso, essa preocupação com o outro, querer agradar, querer chegar com uma flor, com chocolate, né? Que às vezes parece que, assim, são coisas fúteis, mas não são, né? Principalmente, né, a mulher que é mais, assim, visual. Você não gosta, né? Toda mulher gosta, né, de um presentinho, de um cuidado, de um carinho. E o homem também, não é? Aí fala, não, mas isso aí é só mulher que... Não, mas todo mundo gosta de ser agradado, né? Com certeza. E esse romantismo que faz falta, né, no dia de hoje, na verdade. São gestos, né, que a gente faz que Que bom, porque 10 minutos, fiz 11 ou 12 passo a passo. Olha! Olha, Dá a receita aí pro pessoal. ai, que bom, que bom. até por isso conheci a Fátima, a gente vai tocando umas missas, né? E Pode era uma chamar. vez por mês essa missa, eu não via a hora de chegar o dia dessa missa para encontrar com ela, né? Então, Olha que lindo, gente. Ele me amou desde aquela coisa pré-namoro, né? Aquela paquera, aquela coisa, ainda a gente É estava coisa ainda... meio platônica ainda. Isso, assim, né? Eu falei, não, eu preciso demonstrar isso, Só né? eu que sei, né? É. Eu falei, eu preciso demonstrar isso de alguma maneira. Eu falei, eu vou começar aos poucos, né? Eu pensei numa mensagem, né? De mandar uma mensagem, uma coisa simples no celular para ela. E eu mandei uma mensagem assim... um dia após uma dessas missas, né? De manhã eu mandei bom dia, né? Bom dia, voz de anjo, né? Já ouvi muitas vozes, né? Que me levam aos céus, né? Mas quando ouço a sua é diferente. Eu percebo que a sua veio de lá. Nossa Senhora! Não tem como não apaixonar, né, Fátima? Fala a verdade. E quando você leu essa mensagem, né? Como é que foi? Olha, Quando você abriu, recebeu ali. Pegou assim um pouco de surpresa, porque... Você já assim, percebia, assim, que ele... Ah, tava sim, meio desde a diferente? primeira missa que eu cantei, que ele estava tocando, já percebi que ele me olhava diferente. E você? Só que eu tinha um pouco de medo, assim, porque na época eu estava até no Ministério da Adoração e Vida, já cantava em vários lugares. Então acontecia de muitas pessoas se apaixonarem, mas assim, sabe aquele encantamento, simplesmente, né? Não era um amor de verdade. Então eu tinha medo de que se aproximasse de mim simplesmente mais um fã, que não fosse uma pessoa que me amasse pelo que eu sou, mas só aquele fã, aquela coisa, né? Então eu fiquei com medo, falei, ai meu Deus, se ele for mais um fã, né? Mas aí depois eu fui percebendo na convivência, depois ele mandou essa mensagem, falei, nossa, que interessante, foi mais profundo do que eu imaginava, né? E vários outros gestos, várias outras coisas foram fluindo, até que eu fui percebendo que realmente ele me amava. É tão bonito falar disso, né? Eu acho que hoje nós precisamos falar mais do amor, né? Do romantismo, porque é isso que vai construindo, não é? Porque, como você dizia ainda há pouco, Fátima, às vezes a gente cai nesse mundo louco, né? De fazer coisas, né? De fazer e não de ser, né? E aí a gente acaba esquecendo disso, né? Desse gostosinho de relembrar lá o início, né? Como é que foi que tudo começou. Não faz bem a gente pensar, nossa, peraí, como é que começou? Nossa, faz bem demais. Inclusive, posso contar um pedacinho Pode. aqui de como tudo aconteceu, só para vocês entenderem. Eu, desde de novinha, eu estudava numa escola que era na rua de uma igreja que se chamava São José. E eu ia, assim, sempre que eu tinha aula vaga, ou até no finalzinho mesmo da escola, eu dava uma passadinha lá na igreja e ficava rezando. Aí eu sempre rezava ali diante de Jesus no sacrário, e depois tinha a imagem de São José pertinho, eu já ia debaixo ali de São José e falava, São José, prepara o meu José. Eu sonhava, assim, casar e ter uma família, ter filhos, tudo. Aí eu fiquei, assim, por um bom tempo rezando, pedindo ao Senhor. Aí depois cheguei a namorar com outros rapazes antes dele. E deixa eu só lembrar toda a história. Aí quando a gente se conheceu, eu vi que o nome dele é Adriano José. E eu falei para ele, nossa, mas por que Adriano José? Ele falou, não sei. Aí a gente foi perguntar para a mãe dele. Falou, nossa, dona Elza, por que a senhora colocou Adriano José? Eu queria entender. Aí ela contou que a gravidez dela foi muito difícil, foi uma gravidez muito, muito conturbada, ela tinha muito risco de perder o bebê, o Adriano. Então, até os 7 meses de gravidez, ela ficou praticamente só deitada. Ela não conseguia fazer nada em casa, não conseguia fazer o serviço, porque ela não, se ela ficasse em pé um pouco, ela já corria o risco de perder, já tinha sangramento. Enfim, então a recomendação dela era fazer repouso. Mas aí
Um dia ela se decidiu, ela estava cansada de tanto ficar parada, que minha sogra é muito ativa, ela deve estar até assistindo lá. Ela é muito ativa, ela gosta de estar fazendo as coisas, tudo do jeitinho dela. Então ela falou, não, eu vou levantar, eu vou confiar. Daí entregou nas mãos de São José. Ela falou, olha, e se ele nascer mesmo, for menino, vai ser Adriano José. Então ela entregou e falou, ele vai ser meu, em nome de Jesus. Então ela levantou e começou a fazer o serviço, na fé. E ela não teve mais nenhum problema, ela conseguiu segurar a gravidez até o final, a partir daquele dia que ela se decidiu, e ele nasceu e ela colocou Adriano José. E você pedindo o seu José. E eu pedindo José. E eu fiquei, nossa, que interessante. Daí quando a gente se conheceu, que eu descobri que era Adriano José por conta disso, que foi uma providência também de São José na vida dele, eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, tudo veio se confirmar mesmo.